Para participar da nossa sabatina, a gente recebe a candidata à reeleição ao governo do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. Ela é a atual governadora do estado. Fátima, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Fico muito feliz em poder receber a senhora aqui na Jovem Pan News. O que nós fazemos, Fátima? No início, a gente acaba pegando o nome do candidato, como qualquer eleitor, e vai pesquisar para ver o que aparece a respeito desse candidato. E eu gostaria de começar justamente com essa pesquisa, para a gente poder abordar com a senhora alguns temas que aparecem quando o eleitor pesquisa o seu nome. A primeira coisa, a sua campanha foi beneficiada pela empresa JBS com 1,1 milhão de reais. Isso é fato? O que aconteceu isso no passado? Foi em 2014? Bom, eu quero inicialmente dar meu boa noite a você, o William, a Virgínia, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. William, veja bem, se fala da campanha de 2014, assim como em todas as campanhas, sempre tive minhas contas aprovadas, né, pela Justiça Eleitoral. Né? Tem uma história de vida e uma trajetória política pautada pela honradez, pela ética, pelo espírito público. E, graças a Deus, é esse o reconhecimento, né, que o povo do Rio Grande do Norte tem feito do nosso trabalho. Fátima, quando a gente pesquisa, e aí aparece no seu nome, vem Fátima Bezerra, disse que não teve contato com executivos e doações da JBS e que elas são legais. Mas essas doações, elas aconteceram realmente na sua campanha? A senhora tinha algum contato com a empresa? Não. Eu sei, entendi que você está perguntando. Não, nenhum contato, William. Você sabe, tem uma legislação eleitoral e, na época, isso foi feito através exatamente do Diretório Nacional do partido. Tudo amparado pela legislação eleitoral existente. Eu não respondo absolutamente nenhum processo. Bom, Virgínia, eu vou passando para você, porque eu acredito que você também, na tua pesquisa, acabou se esbarrando com esses temas, então a gente vai girando a palavra com a palavra Virgínia Coeli, jornalista e analista política da Jovem Pan News Natal. William, já que você entrou nessa questão aí da doação de recursos, eu queria ouvir a opinião da governadora sobre o desempenho do candidato à presidência da República, Lula, no último debate. Os próprios aliados do candidato, governadora, consideraram o desempenho do candidato do PT muito aquém do que se esperava, principalmente quando se tratou de temas como o Petrolão e o Mensalão. Como é que a senhora acompanhou o desempenho do candidato do PT quando o assunto é corrupção? Olha, eu acho que o foco do presidente Lula naquele debate foi muito mais voltado para falar de propostas, né? Ele sabe do imenso desafio que é, se Deus quiser, uma vez eleito presidente novamente, tirar o Brasil dessa tragédia social que ele se encontra. Então ele focou muito mais, repito, em falar exatamente de propostas. O tema corrupção hoje incomoda o Partido dos Trabalhadores? Olha, Virgínia, é aquilo que já tem sido dito e repetido, né? O próprio presidente Lula tem falado sobre isso. Se existe um governo que mais criou mecanismos de investigar a corrupção, foram exatamente os governos do PT. Lembrar, por exemplo, da Controladoria Geral da União, que ganhou o status, inclusive, de ministério. Lembrar, por exemplo, que nos governos do PT se respeitava a autonomia da lista tríplice, o contrário do que está acontecendo exatamente agora. Nós estamos vivendo os tempos de engavetador geral da República. Por exemplo, o respeito à Polícia Federal, a autonomia da Polícia Federal. Por exemplo, o portal da transparência, a lei de acesso à informação. Ou seja, investigue-se com toda profundidade as pessoas que vão ter o direito, né, de se defender. Se for culpado, vai responder, né, pelo que fez. Se não for, vai ser exatamente inocentado. Ou seja, eu acho que tem que se avançar cada vez mais nos mecanismos, né, que traga transparência, que traga controle social, para que a gente possa ter exatamente uma governança
que atenda os princípios, né, constitucionais. Eu, aqui no governo, sempre coloco para mim a Bíblia mais importante é aquele capítulo da Constituição que fala que a gestão dos bens públicos e o uso dos recursos públicos deve se dar estritamente respeitando os princípios da publicidade, da legalidade, da transparência, da ética e da eficiência. É esse o norte que nós temos seguido religiosamente aqui. Bom, governador, e ainda nessa linha, eu queria ouvir a opinião da senhora sobre o consórcio Nordeste e a atuação de um dos integrantes desse consórcio, que é o senhor Carlos Gabas, que inclusive vem sendo investigado aí também sobre uma acusação de ter beneficiado prefeitos. O que é que a senhora acha? Reeleita governadora do estado do Rio Grande do Norte, o consórcio ele vem recebendo algumas críticas e alguns, inclusive, líderes políticos defendendo que o Rio Grande do Norte deixe o consórcio. A senhora reeleita governadora, a senhora acha que o senhor Carlos Gabas, mesmo respondendo a essas acusações, deveria continuar à frente do consórcio? Olha, primeiro com relação ao consórcio Nordeste, eu acho importante aqui a gente separar as coisas, né? Houve, sem dúvida nenhuma, aquele calote que o consórcio, que os estados sofreram diante daquela compra frustrada no que diz respeito à questão dos respiradores, né? Agora, outra coisa é a gente aqui não desconhecer o papel importante que tem o consórcio Nordeste, assim como outros consórcios existentes pelo país afora, isso não é nenhuma novidade. Inclusive os consórcios no âmbito dos estados também, aqui mesmo estamos formando os consórcios interfederativos no campo da saúde. E o consórcio tem o papel de reunir os estados, reunir os seus gestores para que a gente possa compartilhar experiências, para que a gente possa fazer o estudo dos problemas que são comuns aos estados do Nordeste e naquilo que for adequado, a gente buscar uma solução conjunta. E o que é que o consórcio já fez pelo Rio Grande do Norte? Até interrompendo essa resposta. Mas eu ainda quero falar sobre isso, né? Porque com relação à questão da compra, o calote que os estados sofreram, diga-se de passagem, quem primeiro entrou na justiça foi o próprio consórcio Nordeste, ponto. Foi quem entrou exatamente na justiça. Segundo, vou falar aqui do Rio Grande do Norte, prestar contas ao Rio Grande do Norte como tem prestado, né? Nós fomos à luta, inclusive recentemente conseguimos recuperar 73% dos recursos que foram destinados para a compra dos respiradores à época. Nós conseguimos dos 5 milhões já recuperar 3,6 milhões. Segundo, Virgínia, eu estou muito serena, porque você é daqui, você acompanha, sabe que recentemente, agora em julho, o Ministério Público do meu estado, através da Procuradora-Geral de Justiça, pediu o arquivamento de um inquérito contra exatamente o nosso governo. E ela foi bem clara lá, bem clara. Ela reconheceu o estado de emergência, de urgência sanitária que nós vivíamos e, portanto, claramente afirmando que não houve dolo por parte da governadora, reconhecendo, repito, exatamente o estado de urgência, de emergência que a gente passava. Eu lembro que todos nós desesperados, em busca de respiradores. Os primeiros respiradores que o governo federal enviou para o Rio Grande do Norte, 20, vieram chegar, sabe quando, Virgínia? Em junho, no final de junho. Então, era Fátima, nosso papel, era nosso dever. Fátima, uma pandemia então devastadora daquela. A senhora consegue me ajudar? Eu vou, só para a gente esclarecer esse ponto do consórcio Nordeste, a senhora conhece o senhor Carlos Garba? Olha, não, eu só ele trabalha... Não, eu certo, ele a senhora conhece ele? Tá? Ele trabalha na Secretaria do Consórcio Nordeste. Eu estou respondendo aqui pelo Estado. Então, aqui, e aí eu vou chegar nesse ponto, porque o que acontece?
Quando eu abro os jornais e vou pesquisar no seu nome, quando as matérias, por exemplo, do final do ano, elas falam o seguinte: CPI da Covid pede indiciamento da governadora do Rio Grande do Norte por contrato que culminou em compra frustrada de respiradores. Nós estamos falando de 5 milhões de reais. Aí a senhora vem falar agora assim: olha, o Ministério Público agora me inocenta, eu não devo nada, e na verdade isso foi um caráter de emergência. Eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que aconteceu em relação a esses 5 milhões de reais. O senhor Cipriano era o secretário de Saúde, era isso? Ele autorizou essa compra em função do caráter de emergência? A senhora pode explicar para a população o que realmente aconteceu e o porquê resultou no seu indiciamento e depois na absolução, na retirada do seu nome deste inquérito? É absolução mesmo. O Ministério Público pediu o arquivamento, mas eu vou explicar. Com base no próprio parecer do Ministério Público, havia um contexto de urgência, de emergência. A necessidade exatamente dos respiradores, a dificuldade, vocês acompanharam isso, eu volto a repetir, isso só foi chegar aos primeiros. Os poucos que vieram para cá só foram chegar no final de junho. Diante desse contexto, o mundo inteiro, infelizmente, houve toda uma falta de coordenação por parte do governo federal. Isso agravou ainda mais o enfrentamento à pandemia no país. E naquele contexto, William, explicando a você, cabia à Bahia, que naquele momento era quem coordenava o consórcio do Nordeste, exatamente fazer a compra. E, portanto, os demais estados, todos os estados do Nordeste, claro, de boa fé, todos nós assinamos exatamente, inclusive com o que a própria legislação respaldava, que era o pagamento antecipado. Sabe por que nós fizemos isso? Porque as pessoas precisavam de respirador para sobreviver. E de uma coisa eu tenho certeza, e o Rio Grande do Norte reconhece isso, que nós fizemos aqui o possível e impossível, exatamente para quê? Para mitigar os impactos da pandemia e salvar vidas. E salvamos 16 mil vidas aqui no Rio Grande do Norte. Então, concluindo, o consórcio, como a Bahia, o William, era o coordenador do consórcio à época, coube exatamente a Procuradoria-Geral da Bahia fazer toda a coordenação exatamente dessa compra. Tanto William, que a própria Bahia entrou também com uma nova ação em busca de reparar os danos, os prejuízos que os estados tiveram, sem dúvida nenhuma. Essa ação, William, está tramitando. No caso nosso aqui do Rio Grande do Norte, a gente, além de também fazer parte dessa ação, junto com os demais estados, para ir em busca desses danos, o que foi que eu coloquei sempre aqui para a Procuradoria aqui do nosso estado? Que evitassem todos os esforços e que nós entrássemos também com ações em separado. E foi isso que nós fizemos, com pesquisa, buscando exatamente rastrear o perfil dessas empresas, para ver onde é que tinha o dinheiro, para trazer esse dinheiro de volta para o povo do Rio Grande do Norte. E graças a Deus, William, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado dos 9 que já conseguiu recuperar 73% desses recursos, no caso 3,6 milhões, e nós não vamos sossegar enquanto não recuperar o restante. Esse dinheiro já está em conta, governadora? Já está em conta. O juiz já bloqueou esses 3,6 milhões, portanto, já está numa conta judicial que será transferido para o Estado, e nós vamos o quê? Comprar com esse dinheiro, investir mais na melhoria da saúde, William. Então, dando um recorte, excluindo a questão dos respiradores, que teve toda essa frustração em relação aos recursos públicos que foram repassados e os produtos não foram entregues, eu perguntaria à senhora, o que é que o Consórcio Nordeste já fez pelo Rio Grande do Norte? Vou dar um exemplo aqui agora. Por exemplo, eu coordeno 2 câmaras. A Câmara Técnica da Agricultura Familiar. A agricultura familiar é uma atividade fundamental, primeiro pelo poder de geração de emprego que ela tem e depois, a alimentação saudável que ela traz para o povo. Uma área que tem passado por profundos retrocessos, dado o desmonte que houve
né, do governo federal, desde a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e políticas potencializadoras existentes para fomentar a agricultura familiar. Pois bem, esse debate tem sido feito no âmbito da Câmara Técnica. Nós criamos o PAS, Programa de Alimentação Saudável. O Rio Grande do Norte hoje, inclusive, é referência, porque aqui nós criamos um projeto de lei que nós sancionamos, que é o PECAFES. O que é isso? É o Programa Estadual de Compras Governamentais, onde, William, das compras que o governo faz, por exemplo, para merenda escolar, para os hospitais, para o sistema prisional, por essa lei, nós deveremos adquirir no mínimo 30% da agricultura familiar ou da economia solidária. Esse programa foi para discussão no âmbito da Câmara Técnica do Nordeste e essa experiência está fortalecendo para que os demais estados possam exatamente avançar. Aqui nós estamos, inclusive, inovando, só um momentinho, nós estamos inovando porque, além da compra para a agricultura da merenda escolar, que já existia, nós inovamos para o SUS, alimentação do SUS, aquilo que o governo tem que comprar, e inovamos também levando para os restaurantes populares, para essa área dos restaurantes populares também, e hoje, inclusive, mais uma medida importante para fortalecer a agricultura familiar, que foi um decreto que eu assinei hoje, isentando o ICMS dos produtos oriundos de agricultura familiar. É criada uma comissão, já foi criada, e essa comissão vai avaliar aquela produção, portanto, se ela merecer o chamado selo da agricultura familiar, portanto, o governo vai isentar o ICMS e, com isso, nós vamos fomentar cada vez mais. Outra experiência que eu coloco aqui também importante é no campo das energias. É outro debate muito importante no âmbito do consórcio Nordeste. As agendas que nós fizemos, inclusive em conjunto, na Europa, na China, em busca exatamente de mais oportunidades para os nossos estados. E aqui é uma pauta muito positiva, né, para o Rio Grande do Norte, porque essas viagens, essas agendas renderam resultados concretos. Rio Grande do Norte não só lidera o ranking de produção de energia eólica a nível nacional, nós somos o maior produtor de energia eólica no país, e agora com um horizonte muito promissor, que é a chegada exatamente da energia a eólica offshore no mar, combinada exatamente com hidrogênio verde, para se ter uma ideia do potencial extraordinário que o Rio Grande do Norte tem, e o bom momento que nós estamos vivendo nessa área. O Rio Grande do Norte tem já em curso, previstos até 2026, 46 bilhões de reais. Eu vou repetir, 46 bilhões de reais investidos nessa área da energia eólica e energia solar. Inclusive o Rio Grande do Norte, candidatíssimo a ser o primeiro estado do Brasil, eu estou muito confiante, que vá instalar exatamente a offshore, a energia no mar, combinado com a produção do hidrogênio verde, e por isso que nós estamos, nesse momento, avançando em direção a um projeto revolucionário para o Rio Grande do Norte, que vai ser o Porto Indústria Verde. Bom, Fátima, a questão das licenças ambientais nesse aspecto, porque o Estado perde o poder de competição, se a gente comparar com outros estados, como é o Ceará, ao fazer exigências numa legislação ambiental que podem levar essas empresas que a senhora está fazendo referência, esses investimentos para o estado vizinho. Como conciliar essas exigências ambientais com essa projeção que a senhora faz para o estado de um desenvolvimento, se a gente pode estar perdendo isso para estados como o Ceará, por exemplo? Veja bem, é claro que nós somos muito atentos, você sabe, mora aqui, que eu peguei um estado quebrado, né? Um estado mergulhado na mais grave crise fiscal, financeira, orçamentária da sua história. A estrutura administrativa, inclusive, totalmente sucateada. O IDEMA, por exemplo, que é um órgão tão importante para o desenvolvimento de fiscalização ambiental, né, Virgínia? O órgão que já deveria ter sido realizado o concurso, isso não foi feito. A maioria, inclusive dos servidores do IDEMA, são terceirizados.
não é? Nós vamos fazer concurso e já estamos cuidando dessa tratativa. Mas, não obstante isso, nós temos uma equipe técnica muito boa, muito preparada no IDEMA e tem feito um esforço extraordinário exatamente para que a gente possa responder a esse desafio. E estamos respondendo. Você quer que eu lhe... Com a diferença das licenças ambientais que são exigidas aqui para outros estados? Não tem diferença nenhuma. Tanto é que eu estou dizendo aqui em números. Eu estou dizendo aqui para você, por que nós estamos perdendo para o Ceará? Eu acabei de dizer para você e para os ouvintes. O Rio Grande do Norte, vou repetir, para todo o Brasil. Para todo o Brasil. O Rio Grande do Norte tem um investimento já em curso. Não vai começar, não é o futuro que está lá distante, não. É o futuro que já começou. Nós temos em curso já 46 bilhões de reais sendo investidos na energia eólica e solar do Rio Grande do Norte. Para tanto, Virgínia, foi fundamental o papel do IDEMA. Para tanto, por exemplo, quando do último leilão que houve, o leilão do Mercado Livre, da questão da energia, o IDEMA trabalhou feriado, fim de semana, para acelerar as licenças necessárias exatamente para que os investidores pudessem apresentar os seus projetos perante o plano nacional. Aqui, Virgínia, se tem uma coisa que nós temos tido todo cuidado, toda atenção, da celeridade combinada exatamente com a questão da segurança jurídica. Eu tô muito, assim, confiante. Veja bem, quando a gente fala da energia offshore, a gente está falando, né, de um potencial que o Rio Grande do Norte tem extraordinário. Essa energia offshore, combinado com a produção do hidrogênio verde, já tem um estudo que atesta que o Rio Grande do Norte terá capacidade de produzir até 140 gigas. Sabe o que significa isso? Significa o equivalente a 10 usinas hidrelétricas de Itaipu. É por isso que quando eu fui lá para fora, eu fui para apresentar o Rio Grande do Norte, eu fui em busca da oportunidade do Rio Grande do Norte. É por isso que eu fiquei muito feliz quando, na Dinamarca, a Vestas simplesmente disse para a governadora: seu estado tem a melhor qualidade de recursos eólicos do mundo. Por isso que nós estamos, inclusive, no diálogo com o setor empresarial, com quem nós temos um diálogo muito responsável, um diálogo transparente, um diálogo buscando promover o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, com a participação da academia, das nossas universidades, avançando agora no projeto do Porto Indústria Verde. Então, assim, Virgínia, o que eu posso aqui garantir para você, para os que nos escutam, é que o governo vai cuidar cada vez mais dessa área da eficiência, celeridade e segurança jurídica. Ainda me permita dizer outra coisa aqui para você, que é a retomada, William, do petróleo e gás, que está sendo retomado. É uma área também muito promissora. E eu fiquei muito feliz porque, recentemente, num seminário aqui, que tratava exatamente da questão do petróleo e gás, o empresário chegou para mim e disse: olha, hoje eu não estou aqui, não é para pedir nada à senhora, não, estou aqui para lhe agradecer. Porque mesmo sabendo das dificuldades do órgão ambiental no seu estado, eles tiveram muito espírito público, concederam no prazo necessário todo o processo de licenciamento ambiental, e não foi simples, foi complexo. Eles, enfim, fizeram o trabalho com tanta eficiência, governadora, que agora eles é que estão cobrando de mim quando é que eu vou apresentar novos projetos. Fátima, eu estou ouvindo vocês duas conversando, né? E a senhora fala muito sobre infraestrutura, sobre os mecanismos de controle e como isso é importante. Mas quando eu acabo pesquisando o seu nome, escândalos envolvendo corrupção aparecem, o seu nome aparece, como, por exemplo, em relação à infraestrutura, renovação de contratos firmados pela diretora-geral do DR no Rio Grande do Norte, valor de 26 milhões e 600 mil reais, envolvendo 3 empresas que já tiveram problemas envolvidas em corrupção. Eu pergunto à senhora, como a senhora está administrando o dinheiro do Rio Grande do Norte? Isso é verdade? A senhora consegue controlar esse tipo de coisa? Se aparece uma empresa com problemas de corrupção, os mecanismos disponíveis hoje no seu governo conseguem identificar e cessar esses contratos?
Olha, William, veja bem, eu sou muito exigente. Aqui não cabe e não aceito mal feito de maneira nenhuma. Quero dizer para você e para todos que estão nos acompanhando que temos uma equipe de perfil técnico, mas uma equipe com muita sensibilidade do ponto de vista social e de muito preparo. Aliás, quero aqui compartilhar com vocês um dado importante. 90% inclusive da nossa equipe aqui do nosso secretariado são servidores públicos exatamente de carreira. E estão lá porque cada um tem o conhecimento e o preparo adequado para a área em que vão atuar. Segundo, aquilo que eu já coloquei aqui no início, William, tolerância zero com qualquer mal feito. Se for identificado culpa, dolo, né, simplesmente, né, será desligado e aí vai fazer exatamente a sua defesa. Isso é um patrimônio que eu tenho e que o povo do Rio Grande do Norte sabe da minha história e reconhece isso. Eu estou na vida pública, não é para me servir, não. Eu estou na vida pública, é para servir a coletividade, é para servir ao povo do Rio Grande do Norte. E como tenho colocado, volto aqui exatamente a reafirmar uma vida pública inatacável, do ponto de vista da honradez, do ponto de vista da seriedade, do ponto de vista da decência e do ponto de vista do espírito público e compromisso com a população. Repito, se for identificado, comprovado, mal feito, né, vai-se para o processo de investigação, quem tiver culpa vai responder, se for inocente será exatamente inocentado. Fátima, a senhora autorizou, junto com o secretário de Infraestrutura do Estado, a renovação de contratos firmados com o DR, com 3 empresas envolvidas em corrupção? Olha, William, aí esse detalhamento aí feito pela Secretaria de Infraestrutura, eu não tenho condições aqui agora de dar todos os números para você. De uma coisa eu digo para você e para os que estão nos escutando, né? Aqui a seriedade, ela é inquestionável. Se por acaso tiver algum questionamento que mereça a apuração, isso será exatamente feito. Do ponto de vista, repito, do compromisso, do espírito público e da seriedade, quanto a isso, eu tenho absoluta serenidade. Candidata, vamos voltar a falar um pouco sobre a pandemia, né, a pandemia da Covid-19. Durante parte do seu governo, quando a pandemia se instalou no mundo, a senhora passou boa parte do tempo, governadora, defendendo a permanência das pessoas em casa. E isso, naquela época, logo no início da pandemia, isso acabou trazendo um desgaste para a senhora. A senhora se arrepende de ter pregado Fique em Casa aqui no Rio Grande do Norte, diante dos números da economia, dos números da educação, que mostram que o Estado teve consequências seríssimas aí, números de analfabetismo muito altos, todas essas consequências que foram geradas por esse período em que a senhora defendia a permanência das pessoas em casa? Eu me arrependeria se eu tivesse feito o contrário. Eu sou cristã, sou católica, eu tenho compromisso com a vida. Eu me arrependeria se eu tivesse dado as costas para a ciência, se eu não tivesse fortalecido o SUS. Eu me arrependeria se eu não tivesse, junto com a nossa equipe, com todo o nosso governo, nos doado 24 horas para cuidar da saúde do povo do Rio Grande do Norte. Você sabe como foi que eu peguei o SUS aqui no estado? Colapsado. Nem leito de UTI tinha. E quando a gente estava se preparando para organizar o SUS, veio uma pandemia com efeito devastador daquele. Uma pandemia que, infelizmente, o luto no Brasil é exatamente maior pelo perfil negacionista da maior autoridade do país. Para além de não ter tido, né, uma posição de magistrado, de unir o Brasil naquele momento, deixar as divergências ou diferenças partidárias de lado, para além disso, não acredita na ciência, não acredita na vacina. Você acha que a pandemia declinou no país hoje por quê? Foi ou não foi pela vacina? Então, assim, Virgínia,
Pelo contrário, tá entendendo? Faria tudo outra vez, porque a vida em primeiro lugar. A vida é inegociável. E tem mais, e aqui no Rio Grande do Norte, nós enfrentamos a pandemia com diálogo, com seriedade. Me reunia com todos os poderes, do Ministério Público ao Poder Judiciário, à Assembleia Legislativa, com o setor produtivo. O plano de retomada das atividades econômicas aqui do Rio Grande do Norte foi um caso único. Sabe quem foi que apresentou a proposta? Foram as entidades empresariais, capitaneadas exatamente pela Fierne, que, diga-se de passagem, fez um bom plano de retomada exatamente das atividades econômicas, e esse diálogo permanente, mesmo com todas as tensões que pautavam esse momento, mas nós conseguimos exatamente levar adiante. Terceiro, quero aqui mais uma vez homenagear os profissionais da saúde, verdadeiros guerreiros. Isso aqui não é palavra de ordem, não, é porque foram guerreiros sim, cada qual se coloca no lugar deles. Eles, ao contrário de mim, de você, que não tinha vacina, mas eles foram obrigados a ir lá para a linha de frente. Uma doença perigosa como aquela, a ciência que atestou exatamente tudo isso. Então, minha eterna homenagem aos profissionais de saúde do meu estado e de todo o Brasil, né, pelo empenho, né, pelo papel tão relevante exatamente que eles tiveram. E aqui dizer outra coisa, Virgínia, por exemplo, a vacinação. Infelizmente, o governo federal foi lento na aquisição dessas vacinas. Isso custou a vida de muitos e mais brasileiros e brasileiras. O governo do estado aqui fez o seu dever de casa, que era garantir a distribuição, exatamente o envio das vacinas, e fizemos isso com celeridade e eficiência. E agora, Virgínia, mais do que nunca, claro, que é focar para recuperar os prejuízos, por exemplo, no campo da educação. A educação foi uma área muito afetada, não só aqui, mas no mundo inteiro. Né? Depois você não vai querer que os problemas da educação todo se expliquem por 4 anos exatamente de mandato. Mas é uma área, sem dúvida, Virgínia, muito afetada. A senhora priorizou, né, para modificar quando a senhora assumiu o governo há 4 anos atrás. Agora, governadora, quantos leitos de UTI o Estado hoje consegue manter com recursos próprios que foram construídos, que foram abertos para a pandemia e que estão sendo mantidos até hoje? A senhora sabe quantos leitos tem hoje com recursos do governo? Olha, veja bem, naquele período nós chegamos a instalar 875 leitos, né? 865 leitos para os pacientes com Covid. Lembro, por exemplo, do hospital Tarcísio Maia, lá em Mossoró. O hospital tinha 9 leitos de UTI. Nós conseguimos adicionar 20 leitos de UTI, que ficaram lá como legado, porque uma coisa certa que nós fizemos aqui, uma decisão muito acertada, foi, ao invés do modelo hospital de campanha, que aonde ele foi instalado, passada a pandemia, ele foi desmobilizado, nós resolvemos exatamente fortalecer o SUS. Então, o que foi que nós fizemos? Leitos lá, por exemplo, no Tarcísio Maia. Aqui em Natal, nós adicionamos 50 leitos a mais de UTI, no João Machado e outros, que é outro exemplo, a Sul. Recursos do governo federal. E o próprio secretário Cipriano Maia, secretário estadual de saúde, afirma que o Estado não teria condições de manter a rede de leitos aberta se não houvesse o financiamento desse serviço. Claro que tinha que ter o financiamento do governo federal, mas o governo federal entra com R$900. A maior parte é exatamente dos estados. É assim que nós estamos mantendo. Eu vou responder a você, porque eu gostaria de ressaltar isso aqui para a reflexão dos ouvintes. Repito, ao invés de hospital de campanha, que passada a pandemia é desmobilizado, aqui, seguindo a orientação da nossa equipe de planejamento, nós fortalecemos o SUS, abrindo leitos, e hoje boa parte desses leitos ficando como legado. Tá aí, citei o Tarcísio Maia, 20 leitos, mas tem mais leitos no Hospital da Polícia lá em Mossoró que ficaram como legado. Outro exemplo, a Sul, 21 anos, um hospital para uma região tão importante como aquela que é o Vale do Açu. Era um sonho da região, que a necessidade de ter leitos de UTI, e a UTI nunca tinha chegado, chegou na pandemia e ficaram exatamente como legado. Está aqui
São Gonçalo também uma parceria com a prefeitura. Está aqui Macaíba, que não tinha leito de UTI. Nós, ao mesmo tempo, também equipando esses hospitais. Outro investimento, Virgínia, muito importante que nós fizemos foi na canalização de gases. Graças a Deus, aqui não passou, né, por aquele drama que o Brasil inteiro chorou, o mundo inteiro chorou, que foi a falta de oxigênio lá em Manaus. Por quê? Porque o secretário, a equipe, antes chegou para mim, já vislumbrando, infelizmente, a gravidade da pandemia. Governadora, nós temos que fazer um investimento urgente na canalização de gases da nossa rede, exatamente, de hospitais. E, por fim, Virgínia, dos leitos que a gente tinha em 2019, comparando com os leitos de UTI que a gente tem hoje, eu aqui acrescento a você que nós conseguimos adicionar, deixar como legado cerca de 160 leitos de UTI, que são custeados. Estamos com 160. Não, veja bem, você não fazer confusão. Esses 159 é a mais do que a gente tinha exatamente em janeiro de 2019. São leitos a mais que ficaram. Eu estou falando de leitos de UTI, certo? Governadora, a campanha do rádio e da televisão começou e a senhora está explorando muito a questão da quitação da folha de pagamento dos servidores que a senhora encontrou em atraso, né? As folhas que ficaram atrasadas do governo passado. A senhora fala aí na economia de R$1 bilhão para quitar essas folhas aí com os servidores públicos aqui do estado que estavam com salários retidos. Eu pergunto à senhora, os recursos que chegaram para combater a pandemia do governo federal, se eles não tivessem chegado, a senhora teria condições de quitar essas folhas com essa economia que a senhora fez? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu vou explicar para você, veja bem, os recursos que vêm... Não, mas veja bem. Primeiro, os recursos que vêm do governo federal são recursos, inclusive, carimbados. E, evidentemente, que no momento de pandemia, se há de convir que o Brasil e o mundo inteiro, o governo federal, até pela capacidade que os governos federais têm de emitir moedas, os estados não podem fazer isso de maneira nenhuma. Então, não houve recurso extra para os estados. Por exemplo, aquelas compensações que vieram na época, o próprio nome já diz bem, é compensação. Por quê? Porque em decorrência exatamente da restrição das atividades econômicas em decorrência das medidas sanitárias que se faziam necessárias para conter o agravamento da doença, nós tivemos queda do ICMS em todo o país. Então, o que o governo federal fez? Fez aquilo que é dever e obrigação dele, compensar as perdas que mensalmente exatamente a gente teria. Então, na verdade, né, só para deixar claro aqui que não houve recurso extra de maneira nenhuma. Nós conseguimos, graças a Deus, quitar essas dívidas, R$1 bilhão, porque certamente nenhum governador, em janeiro de 2019, assumiu o seu estado enfrentando um quadro caótico como que exatamente eu enfrentei. Sabe por que nós conseguimos isso, Virgínia? Capacidade de trabalho, gestão. Nós, durante esse período, nós tivemos êxito, por exemplo, no Super Refis. A gente conseguiu renegociar mais de 500 milhões de reais. Graças à eficiência, à capacidade de gestão da nossa equipe de tributação, a nossa arrecadação cresceu. Ao mesmo tempo que no início, você está lembrada, as auditorias que nós fizemos, revisão de contratos, evitando desperdício. Aliás, eu quero aproveitar aqui para dizer que o marco, o movimento de combate à corrupção aqui no Rio Grande do Norte avaliou que o governo cumpriu 90% das propostas de transparência e combate à corrupção aqui exatamente na nossa gestão. Então, só voltando aqui, só para explicar, então, nós conseguimos, em síntese, economizar esse R$1 bilhão à luz de uma gestão muito focada, uma gestão eficiente, repito, auditorias, revisão de contratos, para que a gente fosse exatamente economizando esse dinheirinho para chegar em maio, como graças a Deus nós chegamos, quitando a última folha. É evidente, Virgínia, que se não tivesse a pandemia pelo meio, nós teríamos quitado essa folha antes. A nossa previsão era quitar as 4 folhas
até o segundo ano da nossa gestão. Com a pandemia, foi necessário que o Estado da Fonte 100 destinasse um volume maior de recursos, porque o governo teve que ficar praticamente todo mobilizado para cuidar da pandemia. Mas o fato concreto é esse, né? Você veja, o Rio Grande do Norte hoje saiu de um estado deficitário para um estado superavitário. Quando a gente assumiu, por exemplo, a gestão anterior, de 15 a 18, tinha um déficit acumulado de mais de 3 bilhões de reais. Que foi que a gente resolveu? Não, nós vamos mandar os nossos orçamentos para a Assembleia com déficit, transparência, para a população acompanhar, para a população saber. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer ao povo do Rio Grande do Norte, nós conseguimos corrigir esse desequilíbrio fiscal, financeiro, orçamentário. O orçamento do Estado não tem mais déficit, Virgínia. Nós estamos acumulando um superávit do final de 2021 até agora, o primeiro quadrimestre, nós estamos acumulando um superávit de 1,2 bilhões. O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Cada vez mais avançar nessa direção para que esse superávit seja destinado principalmente para quê? Para o setor de investimentos, cuidar das nossas estradas, fortalecer as políticas sociais. Tem mais outro dado de gestão fiscal, só rapidamente, só para dar aqui até para reflexão. Por exemplo, nós pegamos o Estado muito acima do limite da lei de responsabilidade fiscal e ainda continua. Mas quando nós assumimos, em 2019, de cada R$100 que o governo arrecadava, 66 era para pagar o funcionalismo. Nós reduzimos esse percentual já para 52. E olhe que fizemos reajuste salarial, reestruturação de carreiras, promoções, principalmente para a da segurança, para a da educação e para a da saúde e para os servidores que ganham os salários menores. Então, enfim, Virgínia, aqui tem tido um governo que tem tido esse cuidado de combinar a busca do equilíbrio fiscal com, claro, o projeto de inclusão social. Fátima Bezerra, do PT, candidata à reeleição pelo governo do Rio Grande do Norte. Eu vou fazer um rápido intervalo e já eu volto aqui na PAN. Sabia que calma vende em caixinha? Sabia que Nevocalme é um medicamento que te ajuda a combater ansiedade leve e insônia? Nevocalme. Baixe Panflix na sua loja de aplicativos. Eu não vou falar pra você que aprender nunca é demais. Eu aposto que você já cansou de ouvir isso. Quem nunca quis pular aquela parte chata de estudar e aprender tudo de uma vez? A gente entende você. É falta de tempo, matérias chatas, conteúdo demorado. Mas o bom é que com a gente você só fica com a parte boa. Você paga muito pouco, aprende só o que realmente precisa e o que faz a diferença. Tudo isso rapidinho. Ainda não se convenceu? Os melhores profissionais atuantes do mercado em setores como economia, finanças, investimentos, negócios, tecnologia, oratória, neurociência, dentre outros, estão aqui. Agora você já pode falar que sim, aprender é demais. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e venha aprender com a gente, de um jeito diferente. Estamos de volta com o Headline News. Hoje, falando de eleições, nós estamos com a sabatina da Fátima Bezerra, ela que é candidata à reeleição do PT ao governo do Rio Grande do Norte. Estamos com a nossa colega jornalista e analista política da Jovem Pan News Natal, Virgínia Coelho. Fátima, eu estava ouvindo a senhora falando sobre a pandemia, sobre compra de vacinas. A senhora acusa o governo federal de levar 45 dias para comprar vacinas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Eu vou pedir até a senhora para se posicionar um pouquinho mais para a sua esquerda. Aí, pronto, governadora. Eu gostaria de saber da senhora, como administradora, em função da cláusula de responsabilidade dos eventuais efeitos colaterais da vacina, isso foi um obstáculo para o acordo entre o governo federal e, por exemplo, a Pfizer. Eu pergunto à senhora assumiria o risco,
as responsabilidades pelos riscos da vacina, mesmo sem autorização da Fiocruz? Primeiro, fazer uma correção aqui, que Virginia está dizendo que eu estava chamando você de William. É o William ou não, William? Que isso, Fátima, isso não há problemas nenhum, por favor. Fique tranquilo. Não, por favor. Ok, William. Eu queria saber se a senhora, como administradora, a senhora teria comprado, assumiria esse risco, mesmo sem autorização da Anvisa ou da Fiocruz? A senhora assumiria esse risco e compraria uma vacina? Veja bem, William. E aplicaria no braço do brasileiro? A questão central é o seguinte, meu amigo, o governo demorou e muito. Eu vivi isso de perto. Eu estava lá no Fórum dos Governadores. Eu lembro que exatamente houve aquela reunião com o então ministro Pazuello, quando se chegou no entendimento, o governo federal aceitou a comprar exatamente a vacina do Butantan, o Instituto Butantan, que estava em curso, todo aquele esforço, etc. E depois o ministro, na época, foi exatamente desautorizado. E a doença crescendo cada vez mais, e as pessoas morrendo, porque estava comprovado, ficou comprovado, que o que salva é exatamente o que? A vacina, do ponto de vista de realmente vencer a pandemia, né? E foi muito doloroso tudo aquilo. De repente, o presidente da República, a maior autoridade do país, naquela disputa política com o governador de São Paulo. Isso é hora de fazer disputa política, pelo amor de Deus, o povo morrendo. Eu lembro que quando foi no final do ano, eu disse aos meus colegas governadores, vamos embora para Brasília, nós não temos o que fazer aqui. Chegou a pensar em comprar aquela vacina russa, a Sputnik, né? Chegou a pensar exatamente por quê? Porque não tinha vacina. O povo morrendo, cadê a vacina? A vacina não chegava. Então veja bem, sim, é o seguinte, tecnicamente, se a senhora não tem a aprovação da vigilância que é responsável pela aprovação desse medicamento, a senhora assumiria o risco de comprar o medicamento sem autorização, por exemplo, sem esse contrato, sem a verificação de Fiocruz? Essa, Willa, você sabe que não foi essa. Não, eu estou perguntando a senhora sobre esse fato. Não era de... Não, Willa, a questão não era de autorização. A senhora está me dizendo, então, que na verdade foi uma questão política a compra da vacina. A questão que eu estou colocando aqui foi que o governo foi lento. Isso custou a vida de muitos brasileiros e brasileiras. Até hoje me dói, por exemplo, o depoimento de uma professora, colega, chega para mim e dizer que quando ela me viu, né, em São Paulo, depois quando as vacinas começam a chegar, e a gente achava que as vacinas viriam numa velocidade maior e não vieram, enfim, né, a morte chegou antes exatamente da vacina. Então, assim, Will, o que eu quero colocar aqui de uma forma muito serena, né, e é muito doloroso, a questão central é que houve lentidão por parte do governo federal na aquisição dessas vacinas, e isso custou a vida de muito mais brasileiros e brasileiras. A senhora teria sido mais rápida, então, nas decisões? Teria que ser, né, William? Teria que ser. Isso era uma tragédia, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, saída, William. Fátima, na pandemia, a senhora é professora, né? E foi um desafio para toda a área, não só da saúde, como também da educação, em função do lockdown. Enfim, nós criamos uma defasagem grande. Eu queria saber como a senhora enfrentou esse período, como professora, sendo a governadora, e o que a senhora fez para levar educação às nossas crianças, seja de forma remota, se nós tínhamos estrutura, não. Eu ouvi a senhora falando, eu peguei o Estado estava quebrado, estava em frangalhos. E o que a senhora pretende fazer para recuperar essa defasagem, essa lacuna? Olha, William, essa é uma área que, se Deus quiser, chegando no segundo mandato, e eu espero que essa seja a vontade da maioria soberana do povo do Rio Grande do Norte, nós vamos dar um foco muito grande, porque foi uma área muito, muito afetada. Na época da pandemia, nós aqui utilizamos o chamado ensino remoto, mas ele se deparou, William, com uma realidade muito cruel, que é exatamente a exclusão digital das nossas escolas. O MEC muito lento. Aliás, o MEC não existiu, deu as costas, não fez uma reunião com o secretário de Educação do país.
O MEC veio liberar agora, recentemente, os recursos, por exemplo, para a questão da inclusão digital. Então, veja, William, é fato que nós tivemos, portanto, uma camada pelo Brasil afora, estudantes de família pobre que não têm acesso aos meios virtuais e tecnológicos e foi bastante prejudicado. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo, William, na educação 400 milhões de reais. Por exemplo, o plano Escolas Conectadas. São mais de 50 milhões que nós estamos investindo. As ferramentas, os notebooks para os professores, nós já começamos a distribuir, os tablets, os Chromebooks, e vamos levar, William, se Deus quiser, a internet de qualidade para todas as 615 escolas da rede estadual. Programa estadual, Virgínia. Isso aqui não é promessa, não. Isso aqui já está em andamento. Books já começaram a ser entregues 9 mil notebooks. Portanto, isso é uma ação fundamental. Mais do que nunca, a pandemia mostrou a necessidade da escola estar conectada. Pelo amor de Deus. Depois, aqui nós estamos investindo também na reforma de 160 escolas. Terceiro, vamos investir muito, William, no ensino técnico. Na época, deputada federal, junto ao governo do presidente Lula, nós conseguimos trazer para o Rio Grande do Norte 19 institutos federais. Uma verdadeira revolução. Inspirada nesses institutos federais, nós estamos agora construindo os IERNs, que são os Institutos Estaduais de Educação Profissional. Isso aqui também não é promessa, é obra já em andamento. São 12 institutos, 10 já estão exatamente com as obras em início, além do que vamos investir muito na modernização da gestão escolar, bem como também nas ações de superação do analfabetismo e o nosso esforço de valorização do magistério. Me permita dizer uma coisa aqui para você e para os ouvintes. Eu sou o único estado do Brasil, professora, governadora, que paga na íntegra o piso salarial do magistério. Por que na íntegra? Porque o piso é pago não só a quem é aposentado e quem está na ativa, mas a todos que estão exatamente na carreira. Enfim, William, concluindo, essa é uma área que eu vou dedicar no segundo mandato uma atenção mais especial ainda, considerando exatamente o quanto ela foi afetada no contexto da pandemia. Virgínia? Vamos falar um pouquinho de política, aproveitar esse espaço, falar um pouquinho sobre política e alianças. Um fato das eleições deste ano aqui no estado, nessa aliança que a senhora formou, governadora, que acabou virando uma disputa judicial, foi uma atitude recente do seu candidato ao Senado, que entrou com uma ação para impedir que o candidato do PSB, partido da qual está na aliança da chapa do presidente Lula, dele se aproximar da candidata do Partido dos Trabalhadores, dos atos da sua campanha. A senhora acompanhou esse fato e eu perguntaria para a senhora, se não seria, governador, um ato, essa pauta que a gente fala tanto em democracia, um ato antidemocrático? Como é que a senhora viu essa ação que foi impetrada por um candidato da sua coligação contra o candidato do PSB? Olha, Virginia, acho que você tem que perguntar a ele, ao candidato ao Senado. Essa ação nós não participamos. Agora, quero aproveitar esse momento aqui. E concorda ou não, governador? Não, porque a ação foi do PDT. Agora, quero aproveitar esse momento aqui para dizer que toda unidade no nosso time. O Rio Grande do Norte me conhece, sabe que eu não tenho duas caras, né? Não tem dubiedade comigo. Nós fizemos uma aliança seguindo exatamente o exemplo do presidente Lula. O Brasil vive uma encruzilhada. É a democracia, em primeiro lugar, que está em debate. Porque sem democracia nós não vamos ter eleição, nós não vamos ter cidadania, nós não vamos ter nada. Então, seguindo o exemplo do presidente Lula, de não se deixar levar, inclusive, por diferenças do passado, mas buscar exatamente aquilo que nos une agora, que é a defesa da democracia, nós fizemos aqui essa aliança mais ampla, de forma que eu quero deixar muito claro aqui para você. Nós temos o nosso candidato ao Senado,
é o candidato ex-prefeito Carlos Eduardo, que tem como suplente o senador Jean Paul e como segundo suplente exatamente Sofia, indicada pelo PCdoB. A campanha, graças a Deus, está indo bem. Final de semana passada nós iniciamos o Caravanão no interior e é muito bom o contato direto com a população, né? Fátima. Então, muita unidade, muita alegria e é assim que nós vamos seguir, se Deus quiser. Bom, Virgínia, rapidinho, 30 segundos para avaliação da Fátima nesse bate-papo. Aproveitar para agradecer a presença da candidata do PT. Governadora, muito obrigada pela sua participação nesse espaço que teve o mesmo tempo que nós tivemos com um outro candidato que foi entrevistado por nós na última sexta-feira. Agradecer a sua participação e aqui estamos diante de uma candidata à reeleição que escolheu agora, montou essa composição política justamente que no primeiro momento que chamou muita atenção, governadora, e a gente esqueceu até de lhe perguntar como é que está sendo a receptividade do eleitor na hora que a senhora montou uma chapa trazendo para o seu lado adversários históricos da política local, mas é um formato de uma aliança nova que a senhora traz para um projeto de reeleição. Então, agradecer, muito obrigada por sua participação aqui conosco nessa noite de terça. Eu passo para a senhora 30 segundos para as suas conclusões. Olha, agradecer a vocês, dizer, Virgínia, que nós temos um projeto de desenvolvimento sustentável em curso. As pessoas estão vindo somar nesse projeto. Eu não fiz nenhuma concessão do ponto de vista programático. Agradecer ao povo do Rio Grande do Norte pela aceitação, pela aprovação que a gente vem tendo e reafirmar aqui que nós queremos nos dedicar mais ainda nos próximos 4 anos, se esse for o desejo da maioria, a fazer cada vez mais o melhor para o povo do Rio Grande do Norte, com Lula presidente, se Deus quiser. Fátima Bezerra, candidata à reeleição pelo PT ao governo do Rio Grande do Norte, participação especial da Virgínia Coelho, jornalista e analista política da Jovem Pan News Natal. Muito obrigado, senhoras, tenham todos uma ótima noite.